Fala turminha, tudo bom com vocês? Tio novamente na área fazendo companhia para meus caros amigos do Porão da Cidadela. E hoje vou trazer uma obra mais do que saborosa, e essa história mistura mistério e futebol, de um protagonista pra lá de boladão que tem uma evolução muito boa. Então já desce a curtida no vídeo e manda aquele comentário maroto de sempre. Partiu turminha! Foi perguntado para todos os maiores jogadores profissionais de futebol ao redor do mundo, com que tipo de companheiro eles gostariam de jogar juntos. E todos responderam a mesma coisa. Eles queriam jogar junto de Juninho. E este era Juninho. Desde criança ele foi fascinado pelo futebol. Seu primeiro brinquedo foi uma bola de futebol. Ele cresceu jogando futebol. Desde cedo sabia fazer gols. Na escola primária, ele já era chamado de o prodígio do futebol. No fundamental, ele era chamado de Deus do futebol. O seu futuro era certo em ser um jogador profissional. Até que ele conheceu uma pessoa na seleção de futebol de uma escola preparatória. Aquele que se tornou o ace deste clube. Seus chutes eram tão potentes que o goleiro não conseguia defender. O número 16, Patrício. Ele tinha os status perfeitos e sabia finalizar com habilidade. Esta foi a primeira vez que o nosso Juninho perdeu em um teste de futebol. E o problema era que Patrício também era do primeiro ano. Eles tinham a mesma idade, mas isso não o desmotivou. Um fogo acendeu em seu coração. Era hora de deixar de ser um personagem secundário e se tornar o protagonista. Então começou a treinar com ainda mais intensidade. Não faltava um único dia de treino. Todas as manhãs treinava, incluindo depois de seu treino com o time de futebol. Podia estar chovendo ou trovejando, não importava o que acontecia, ele não parava de treinar. Então, 6 meses se passaram e Juninho estava em um jogo de futebol. Ele estava na posição de centroavante e realizou um passe preciso para Patrício, mas seu companheiro não conseguiu acompanhar a velocidade e perdeu a bola. E ainda teve a cara de pau de reclamar com o nosso garotão, que logo só se desculpou e começou a correr atrás da bola para recuperá-la. Ele se movia de uma forma tão veloz pelo campo que deixava seus adversários passando fome. Os oponentes apenas conseguiam assistir que Juninho era um verdadeiro monstro. No momento que ele conseguiu recuperar a bola, o juiz encerrou o primeiro tempo. Então, todos foram para a pausa e descansar. Patrício foi lá tirar satisfação daquele passe horrível que ele deu antes e deu uma cascuda no nosso protagonista, avisando que precisava treinar melhor esses passes. Juninho ficou bem nervoso porque treinou duro nos últimos 6 meses por conta deste infeliz. Mas o clima mudou quando Patrício falou que sabia que eles tinham apenas 2 meses ainda. Em breve a competição para a seleção sub-17 do Mundial ia começar. Para ser selecionado para esse time, precisava treinar igual maluco, e essa era a competição mais aguardada para todos os jovens. Se fizerem uma boa performance, serão notados pelo mundo inteiro. Juninho estava com a cabeça doendo de pensar que vai precisar treinar seus passes até ficarem perfeitos, e nesse momento o juiz apitou, porque o segundo tempo iria começar em breve. Patrício apenas avisou para seu colega não fazer nenhuma besteira neste segundo tempo, e que deveriam apenas fazer passes curtos e não exagerar. Quando o nosso protagonista foi responder isso, sentiu uma forte dor em seus olhos. De repente, sua visão ficou turva. Patrício se virou para dar uma outra explicação, mas ficou extremamente assustado, então correu na direção do seu companheiro, porque Juninho estava caído ao chão, se revirando de dor. Então, ele desmaiou e precisou ser levado para o hospital. Horas depois, na presença do médico, ele afirmou que o nosso protagonista tinha desenvolvido daltonismo. Então perguntou para o garoto se neste momento ele estava enxergando o mundo em preto e branco. E sim, ele tinha desenvolvido um problema de visão. O daltonismo evitou que ficasse completamente cego, mas sua visão iria piorar conforme o tempo. Os pais de Juninho caíram em lágrimas de angústia, mas o protagonista, mesmo com medo, perguntou se ainda poderia continuar jogando futebol. E o que o médico respondeu na sequência deixou todos abalados, principalmente o nosso Juninho, que caiu em lágrimas e desespero, porque nada podia ser feito agora. Dessa forma, 15 anos se passaram, e somos levados até a Patrício, falando sobre as novidades no seu clube de futebol. E à sua frente estava Juninho, enchendo a cara. E parece que ele realmente desistiu de ser um jogador de futebol, se tornando apenas um empregado comum e zoando seu amigo. Os dois estavam ali assistindo notícias sobre o mundo do futebol, e na televisão estava passando o capitão do Tottenham, que era Patrício. Parece que as coisas deram muito certo para ele no mundo do futebol. E é explicado que Patrício começou a chamar a atenção depois da seleção sub-17. O protagonista sabia que seu amigo era especial, mas ele se tornou até mesmo capitão de um dos maiores times da Europa. Está orgulhoso por ele, mas ao mesmo tempo triste consigo mesmo por conta deste problema que desenvolveu na juventude. Então perguntou ao Patrício se por acaso não tivesse essa doença e não tivesse desistido do futebol, o quão longe poderia ter chegado. E Patrício sabia que isso era apenas um arrependimento de seu amigo. Mas nosso protagonista precisava de uma resposta e precisava ser de Patrício, que era alguém que ele admirava. O garotão aí respirou fundo e encheu a cara, afirmando que Juninho era um excelente meio-campista. Nunca viu alguém com tamanha estamina e talento no campo. Se tivesse continuado, com certeza seria um titular de um time muito grande. E se tivesse dominado os passes ou dribles, poderia até mesmo ser um jogador de nível mundial.
O protagonista ficou confuso porque ele sabia fazer de tudo isso quando jogava, mas era só uma forma do Patrício zoar com seu amigo, porque na época que jogavam juntos eles eram imbatíveis, simplesmente os melhores. Juninho também sente falta desses dias, mas notou que seu amigo caiu no sono depois de encher a cara. E enquanto estava desacordado, apenas finalizou que Juninho deveria jogar futebol novamente. O protagonista então levou seu amigo até o Uber e se despediu, mandando ele se danar por ficar bêbado e ter que o carregar até aqui. Mas continuava bem pensativo, as palavras de Patrício invadiram sua mente. E enquanto retornava para casa, uma forte chuva começou a cair. Sua mente estava sendo invadida por pensamentos de jogar futebol, que se essa deficiência visual não tivesse o atacado, poderia ser um jogador profissional. Enquanto corria para casa, atravessou o sinal fora de hora, e o famoso caminhão do Isekai apareceu em alta velocidade o atropelando, fazendo assim Juninho perder a vida. 1 minuto de silêncio pelo nosso Juninho, F para o chat. Enquanto sua mente desaparecia, apenas conseguia zombar a si mesmo, porque está morrendo e só consegue pensar em futebol. Queria jogar apenas mais uma vez, só mais um jogo, uma última partida. Então, Juninho despertou com Patrício berrando na sua frente e estava enxergando o céu azul. Se levantou e perguntou do porquê seu amigo estava com uma aparência de colegial. E todos explicaram que Juninho apenas caiu no chão por um momento. E o protagonista viu o brasão da escola de futebol que jogava na sua adolescência. Ao redor, o campo era o mesmo que jogava também. Até mesmo se beliscou, porque tudo isso parecia um sonho. O juiz apitou para todos os jogadores entrarem no campo, e Patrício afirmou que ia conversar com o treinador para tirar seu amigo que estava passando mal. Mas seu braço foi agarrado. O protagonista afirmou que poderia jogar. E um sorriso foi estampado em sua cara, não era mais um sonho isso. Viveu por tanto tempo apenas querendo jogar mais uma partida. Agora podia enxergar as cores mais uma vez, e a partida começou, com o adversário vindo tomar sua bola. O protagonista estava com sentimentos incríveis transbordando, então desviou de seu oponente e correu com a bola em alta velocidade. Seu corpo inteiro estava berrando para jogar. Outro jogador tentou bloquear seu avanço, mas viu que de fundo um de seus companheiros berrou por seu nome. E no momento que foi passar para ele, o seu olho novamente brilhou. Mas dessa vez era diferente, um brilho dourado apareceu no campo. Se perguntou se isso seria algum colateral de sua doença. Mas, sem se importar, chutou na direção daquele pilar dourado. Sentia que precisava fazer isso. Os companheiros berraram sobre o que ele estava fazendo, mas quem estava na posição para receber a bola foi Patrício. E com um chute potente, acertou a bola no gol, conseguindo marcar para seu time. Todos estavam comemorando e o protagonista não conseguia entender o que foi tudo isso. Mas de uma coisa ele sabia: toda aquela dor e sofrimento por nunca mais poder jogar futebol tinha desaparecido completamente. Berrou de emoção como se fosse a sua primeira partida. Neste momento, nosso garotão não sabia, mas essas luzes que podia enxergar iriam mudar sua vida por completo. A partida terminou com o time do nosso protagonista vencendo. Após a partida, os jogadores estavam decidindo o que fazer depois, e Juninho estava se tremendo de emoção ainda. Patrício chegou na sequência e viu o sorriso bobão na cara do prota. Então perguntou como ele conseguiu fazer aquele passe brilhante mais cedo. E Juninho apenas respondeu que eram suas brilhantes habilidades começando a florescer para o mundo. Mas Patrício apenas o ignorou metendo o pé dali, avisando que agora tinha que ir para casa. E que Juninho não deveria exagerar hoje e ir descansar. E assim ele fez, indo para casa. Demorou bastante para encontrar seu antigo apartamento. E lá dentro tudo estava como parecia no passado. Inclusive sua mãe preparando o jantar, ela parecia tão jovem. Até mesmo seu pai na mesa. Ele parecia o mesmo cara carrancudo de sempre. Mas essa definitivamente era sua família. Então a mesa foi servida e Juninho estava feliz que podia experimentar a comida de sua mãe novamente. Mas ao comer, lembrou que a sua mãe era uma péssima cozinheira. Mas o clima meio que pesou, porque o pai de Juninho mandou ele parar futebol do nada. E aqui ele se recordou que seu pai sempre mandava estudar para ter uma carreira de sucesso no mundo dos negócios. Mas agora as coisas seriam diferentes porque podia enxergar as cores mais uma vez. Então se levantou decidido, afirmando que vai continuar jogando o futebol que tanto ama. Assim somos levados ao dia seguinte, e o treinador estava dividindo o time para uma simulação. A nossa duplinha dinâmica ficou no mesmo time, e Patrício pediu para ele fazer aquele passe milagroso mais uma vez. Mas o nosso garotão não fazia ideia de como fazer aquilo de novo. Então começaram a partida de treino, e a bola foi passada para o nosso herói, que encarou ao redor do campo. Parece que aquele pilar dourado tinha sido só uma imaginação. Então olhou ao redor e passou para seus colegas. E uma troca de passes se iniciou entre eles. Um chute longo lá para o outro lado do campo foi feito, e o lateral conseguiu dominar o peito e correu na direção do gol. Mas foi interrompido rapidamente, e os dois começaram um embate para driblar. Só que Juninho apareceu correndo ao lado deles pedindo pela bola. Assim conseguiu ela e também disparou em direção ao gol, mas estava completamente cercado por 3 defensores. Precisava segurar por um momento antes de atacar, mas novamente aquele pilar dourado apareceu em sua visão. Porém, este pilar era muito menor do que apareceu da última vez.
Não sabia se iria conseguir acertar com precisão, mas mesmo assim, deu um sorriso, porque não podia hesitar. Chutou a bola naquela direção, e quase que milagrosamente o menino Patrício estava na mesma direção. Mas antes da bola chegar ao pilar, ela acabou quicando e Patrício chutou na sequência, só que o goleiro conseguiu defender. Patrício reclamou que o chão estava estranho, e típica desculpinha de quem errou, né? Nesse instante, do outro lado, o protagonista descobriu a verdadeira natureza daquele pilar dourado. Após alguns minutos de jogo, a bola retornou aos pés do nosso garoto. Sabia que se a bola tivesse entrado naquela zona dourada, o Patrício teria goleado. Este era o segredo de sua zona. A primeira regra é que a zona só aparece quando está com a bola nos pés. Do outro lado, Patrício correu na direção do gol. A segunda regra era que a zona só aparecia quando uma chance de gol surgia. Então chutou a bola mais uma vez naquele pilar dourado, e Patrício estava indo na direção com velocidade máxima. A terceira e última regra é que se a bola entrar na sua zona dourada, o gol será feito. E Patrício mandou uma bomba para dentro do gol, conseguindo marcar mais uma vez. Juninho parecia um pincher de tanto se tremer com essa nova habilidade. Enquanto comemorava, lá na sala da escola, um homem estava observando esse jogo. E abriu um grande sorrisão, estando extremamente interessado naquela criança dos passes. Este era Junão. Sim, eu não tenho tanta criatividade assim para nomes, me desculpem, tá? Este é o treinador do time Sub-17. A partida acabou em 5-0 e Patrício foi o cara que mais marcou, tudo graças aos passes milagrosos de Juninho. E Patrício achou estranho, porque seu amigo sempre foi um jogador de box to box. É como se o seu estilo de jogo mudasse completamente. Até mesmo ofereceu um espetinho de presente em comemoração a isso. O protagonista ficou pensativo, porque de fato o seu estilo está mudando. Box to box é um estilo onde o jogador vai do seu próprio gol até o gol adversário, dando suporte, defendendo e ajudando a atacar. Era uma posição que se encaixava perfeitamente com Juninho, porque a sua estamina era gigantesca. Mas no último jogo se tornou um jogador de passes. Patrício avisou que o treinador do Sub-17 apareceu mais cedo na escola, e o Prata sabia quem era o responsável pelo time, por isso só podia significar uma coisa, que eles precisavam jogar com muita atenção a partir de agora para conseguirem chamar a atenção de Junão, e só assim poderiam ir juntos para o Sub-17. O Prata se emocionou ao pensar que poderia jogar nessa seleção também, definitivamente vai fazer parte desse time. Então, no dia seguinte, lá no treino, nosso meninão estava se alongando, e eles notaram que o treinador estava diante de um ônibus de visitas. E dentro deste ônibus, um time saiu. Esse era o time juvenil da capital, e Patrício não entendeu do porquê eles estavam ali. Até que eles viram a presença do homem saindo do ônibus. Sim, esse era Junão chegando. Eles teriam uma partida contra o time mais forte da capital, e Junão está ali para dar uma observada nos jovens talentosos. Então encarou precisamente o nosso garotão, que sentiu um certo calafrio na espinha. Assim somos levados até o treinador, explicando ao time que eles têm uma partida amistosa agora. E antes de começarem, deveriam ver suas posições para o jogo. Juninho avisou ao seu amigo que ele deveria marcar em todos os passes que fizer. Mas Patrício mandou encarar o quadro de posições. E isso assustou o nosso prota, porque Patrício não foi escalado para jogar. E do outro lado, Junão abriu um sorriso. Ele queria desafiar o protagonista, afinal de contas precisava se virar sem o seu atacante principal. Sendo assim, o jogo estava prestes a começar, e é explicado que a organização fundada para encontrar e descobrir os talentos da próxima geração era o Clube Juvenil da Capital. Existem vários clubes juvenis, mas o da capital, comandado por Junão, era simplesmente superior a todos. O jogo começou e já estava difícil para nosso Juninho chegar na bola. E falando nela, parou nos pés do camisa 6, que começou a fazer umas contas de matemática no meio do campo. Afirmou que seu passe seria um sucesso de 100%. Então realizou um passe longo e caiu precisamente nos pés do atacante que estava na frente do gol. E com um chute destruidor, um golaço foi marcado. Juninho estava com uma cara de assustado, e a real razão do porquê o time juvenil da capital dominava tudo era por conta do seu centroavante Sassá. E se voltarmos uma noite no tempo, o Prota estava vendo informações do time juvenil, e precisamente de Sassá. Este era o candidato mais forte para entrar no Sub-17. Sabia que para substituir este cara precisava ser tão forte quanto ele nos passes. Talvez no passado fosse impossível, mas agora com seu novo hack vai conseguir. Pelo menos foi isso que imaginou, porque o jogo estava extremamente difícil. Nenhuma bola conseguia chegar no pé de seus companheiros. Todos estavam sendo dominados, e nenhum passe do Juninho chegava no atacante. E até o momento do jogo, ele conseguiu dar um total de 0 passes. E sem o Patrício, não conseguia criar aquela zona dourada, e estava começando a ficar desesperado, até que viu Sassá correndo em sua direção com a bola, e com um passe majestoso, tocou para seu atacante lá na frente, que dominou no peito e chutou na direção do gol, mas a bola acabou pegando no travessão. Juninho se perguntava se poderia fazer passes iguais sem a sua zona dourada, e Junão meteu um joinha para seu jogador, que este foi um excelente passe.
O protagonista sabia que precisava encontrar seu lugar no meio deste jogo, senão ficaria abaixo de Sassá. Um dos jogadores no banco perguntou ao Patrício se Junin não estava sobrecarregado, afinal os dois que estão fora são os núcleos desse time. Ele sabia que seu amigo estava tendo uma dificuldade em criar passes para marcar, além de que Sassá era incrível. Parecia que o seu time não tinha mais esperanças. Só que neste momento, o protagonista estava correndo com a bola. Ele conseguiu observar o seu companheiro lá do outro lado do campo. Logo foi marcado por dois, e um dos jogadores à frente pediu pela bola. E no momento que o protagonista foi chutar, se lembrou de Junão elogiando Sassá. Então tentou imitar aquele passe longo. Só que a bola bateu no jogador adversário e voou para cima. E assim, eles perderam a chance da bola. E o garotão que pegou a bola falou que nosso protagonista era simplesmente um perneta ruim demais. E avançou com a bola para o ataque. E estes passes chegaram até Sassá, que novamente calculou as coordenadas de seu passe. E chutou ao alto a bola mais uma vez, e que caiu prontamente nos pés do atacante, que só teve o trabalho de chutar com força e marcar o gol. Junin ficou abalado, porque o seu erro provocou este gol. Sendo assim, o primeiro tempo acabou. E o nosso herói estava ali, todo desesperado. Começou a imitar o Coringa, rindo para si mesmo. Até que levou uma cascuda na cabeça. E era Patrício chegando para uma nova bronca, perguntando se aquele passe horroroso foi de propósito. E é claro que não, afinal de contas o grande treinador Junão estava ali observando, não queria errar na frente dele. Mas Patrício perguntou do porquê seu amigo só estava passando. E essa era uma pergunta bem óbvia, era porque Junin é muito bom em passes. E essa resposta não parece ter agradado Patrício, que apenas saiu dali reclamando que seu amigo não entendeu nada e que deveria descobrir sozinho a partir de agora. Junin ficou pensativo se era bom em mais alguma coisa. Então, minutos depois, no segundo tempo, esses pensamentos continuavam invadindo sua mente. Tanto é que ele nem saiu do lugar ainda. Foi então que berraram com ele porque deixou o atacante inimigo livre. Junin precisou sair correndo atrás do cara e não conseguia pensar em nada do que era bom, mas vai simplesmente bloquear todos os passes de Sassá para seus companheiros. E em um instante chegou no camisa 10, que precisou também passar a bola para o lateral. Junin acelerou naquela direção também, precisava bloquear o caminho deste lateral. Até que de fundo Sassá apareceu pedindo pela bola. Recebeu de seu companheiro, e o prota ficou irritado porque se fosse um pouquinho mais rápido teria impedido este passe. E assim o jogo continuou com o nosso protagonista incomodando o time adversário. Ele simplesmente não deixava que se movessem livremente. Sassá recebeu a bola, mas era visível que ele estava extremamente cansado, não conseguia ficar sem a marcação de Junin. Então passou para seu lateral, mas este passe foi muito ruim. O jogo estava ficando desconfortável para eles. Junão estava analisando todo aquele campo, queria ver os passes daqueles dois, mas de repente isso virou uma disputa de estamina. E não parece que nenhum dos dois queria desistir. Mas o treinador avisou que Junin não era um jogador de passes. Originalmente ele é um jogador box to box. E até mesmo nosso protagonista tinha esquecido de que sua posição original era essa. E entendeu que se ficar no meio do campo vai conseguir pressionar o jogo todo. Então mandou Sassá dar a bola. E o garotão aí parecia bem cansado. Então tentou tocar, mas novamente foi um passe muito ruim. Ao ponto de que a bola foi roubada pelo time do protagonista. Um berro ecoou entre eles, que deveriam correr para fazer o gol. Patrício estava orgulhoso de seu amigo, parece que ele entendeu a mensagem. A bola acabou parando nos pés do nosso Juninho, e faltavam 2 minutos para o jogo acabar. Era a última chance que eles tinham. À sua frente, diversos defensores estavam posicionados. E nesse instante, a zona dourada foi criada na frente do gol. Ficou confuso, porque seus atacantes estavam fora do jogo, mas não desperdiçou, chutou na direção da zona. E quem apareceu para cabeçar de baixo foi Gugu, conseguindo marcar um lindo gol. E assim, um berro de comemoração ecoou entre o time. Junão apenas estava lá, tomando seu cafezinho calmamente. E parece que ele tinha se decidido quem seria o centroavante do Sub-17. Enquanto estava no vestiário depois do jogo, o nosso garoto estava pensando sobre a sua zona dourada, se perguntando por que ela apareceu de repente apenas no segundo tempo. Também estava reassistindo a alguns jogos de Patrício, e todos os comentaristas falavam que ele tinha excelentes movimentos, quase que um faro para fazer gols. E ao assistir tantos jogos, seu amigo protagonista sabia que seu amigo tinha alguma coisa especial. Ele estava em um nível completamente diferente dos jogadores do ensino médio. E agora entendeu que a sua zona dourada, na verdade, é uma chance de gol. Gugu, por exemplo, é um tanque. Ele não cria situações para fazer gol. Mas Patrício era especial porque ele criava oportunidades para receber a bola e fazer gol. Ele era a perfeita combinação para sua zona dourada, mas era um pouco frustrante pensar que dependeria de um atacante com boas habilidades. Neste momento, a voz de Junão ecoou pela sala e pediu por um momento do tempo do nosso garotão. Já em casa, o pai estava encarando aquela gororoba que a mãe fez e não parecia nada comestível essa coisa aí. E o nosso protagonista estava bem cabisbaixo e a mãe avisou que ele estava assim desde que chegou da escola.
e perguntou ao seu filho se as outras crianças estavam incomodando. Mas não era por isso que ele estava cabisbaixo. Então abriu um sorriso, avisando que foi selecionado para participar do time nacional de sub-17. E o pai nem conseguia acreditar nessas palavras. Começou a ligar para todos os seus amigos, avisando que seu filhote ia aparecer em televisão nacional. E parecia que logo ele, que não estava apoiando, agora estava bem excitado. E isso era algo bom, porque seus pais sofreram muito por conta de sua doença na vez passada. A mãe estava chorando, sabia que seu filho tinha trabalhado duro para isso. E o protagonista estava feliz de ter decidido jogar futebol mais uma vez. Então, no dia seguinte, estava treinando com Patrício e contou que conseguiu a vaga para o Sub-17. E enquanto os dois estavam ali conversando, outros colegas começaram a discutir logo ali do lado. E Patrício avisou que eles eram como um barril de pólvora e que finalmente estava para explodir. E perguntou se ele tinha esquecido que no clube tinham duas facções. A facção daqueles que iriam para o Sub-17, Yang e Patrício. E a facção daqueles que estavam disputando para conseguir uma vaga. E tem a facção do Prota, que tá ali no meio, de bobeira. E Yang vivia pegando no pé do outro grupo, então uma hora eles iriam explodir. E os dois garotões estavam lá, com sangue nos olhos para porradaria franca. E Junin viu que o molecão aí estava com uma cor vermelha saindo dos olhos. Se perguntou se isso era só imaginação ou se era outro domínio igual o dourado. O treinador chegou neste momento berrando com os dois brigões. E Patrício mandou eles correrem antes de serem pegos naquela brincadeira ali. E o Prota se perguntou o que era aquela cor vermelha nos olhos de Joca. Patrício avisou que o treino do time nacional vai começar amanhã. E Junin questionou se lá na seleção sub-17 não teria algo como facções. Mas Patrício abriu um sorrisão, afirmando que com certeza não existe isso lá. Mas ouvir isso não foi tão tranquilizador. Então somos levados até o sub-17. E Junão estava apresentando um novo meio-campista. E Junin percebeu que aqui pode não ter facções, mas a aura desses jogadores com certeza era discriminatória. Então um aquecimento de passes foi dado, e Junin estava se perguntando sobre aquela atmosfera fria de mais cedo. Mas o pensamento foi interrompido pelo seu colega, que ouviu que ele veio no lugar de Patrício. Também ouviram que ele tinha muita estamina e tinha que dar uns créditos pelos seus passes bons. O Prata tocou a bola novamente, agradecendo os elogios, mas no instante seguinte, a bola retornou para o Prata diretamente em sua cabeça. Conseguiu desviar por pouco e perguntou o que diabos o cara estava fazendo. E o moleque aí elogiou os instintos porque tinha chutado para acertar de verdade. Isso porque não precisam de caras que treinem pesado aqui no time, precisam de jogadores excelentes. E este era Kim, o lateral direito do time. Essa era uma maneira dele dizer que o protagonista precisava ser reconhecido através de suas habilidades. Na sequência, Junão realizou um treino teste com eles. E Kim não parava de encarar o nosso garotão. Ele era um jogador excelente, sua velocidade era explosiva, além de que suas reações eram incríveis. Tinha precisão para conseguir dominar as batalhas sem a bola. Era um defensor de classe A. E também jogou o último Mundial de Clubes. Junão berrou que a partida começaria em breve. Chamou pelo protagonista e atribuiu que sua posição seria livre. E essa posição ele poderia fazer o que quisesse, defender ou atacar. Juninho encarou isso com bons olhos, poderia correr de maneira selvagem. Então não vai se segurar. Mas tem um problema, porque para ser um jogador livre precisava mostrar habilidades. Mas que tipo de habilidades teria em um campo com esses monstros? O jogo já estava se desenrolando, e neste pequeno tempo ele nem chegou perto da bola. É como se agora fosse apenas um fantasma em meio a esse campo. Até que se posicionou e viu o garotão correndo com a bola em sua direção. Mas era muito tarde para conseguir se mover e acabou tomando um tranco. Caiu no chão com tudo. Mas o garotão aí veio ajudar o Prota pedindo desculpas. Isso era bom, parece que nem todos na seleção eram idiotas como Patrício apareceu ali também, afinal de contas ele foi convocado. Ele se perguntou do porquê os demais não estavam passando para ele. Se vissem seu maravilhoso passe, com certeza ficariam maravilhados. Se virou, avisando que ia conversar com os demais jogadores. Mas o Prota pegou em seu ombro. Não poderia depender do Patrício defendendo para sempre. E afirmou que vai se provar neste campo de batalha, com suas próprias habilidades. Então o jogo voltou a se desenrolar, e o protagonista correu na direção de quem estava portando a bola, afirmando que vai roubar ela e vai voltar para atacar. Mas o garotão aí apenas soltou uma longa risada e tocou para seu companheiro, conseguindo fazer uma tabela. Este foi um passe tão rápido que deixou Junin de boca aberta, mas sem perder tempo, correu na direção da bola. Só que antes de chegar no adversário, ele realizou uma finta, jogando a bola para trás, e ela caiu direitinho nos pés do lateral esquerdo, que realizou um cruzamento para o grande campo, e o atacante conseguiu chutar, mas foi um chute muito forte que bateu no travessão e saiu para fora.
logo berraram como que ele pôde perder um chute desses. Junin, por sua vez, estava pasmo, porque eles tinham força, velocidade, passes e habilidades, além de que suas decisões eram instantâneas. Todos estavam com muitos níveis na sua frente, mas não tinha nada a perder neste campo, então vai usar todas as ferramentas possíveis. Dessa forma, começou a utilizar a sua incrível estamina e correr atrás da bola sem parar. Mas estes jogadores eram muito bons. O tempo de passe deles era simplesmente rápido demais para acompanhar. Entendeu agora por que eles eram o time nacional. Normalmente, para um passe acontecer, o jogador passava, o outro checava ao redor e, por fim, passava novamente. Mas esses caras passavam como se já soubessem que o próximo estaria logo à frente. Eles estavam constantemente encarando a posição um do outro para saber como fazer a jogada. Sabe que com suas habilidades atuais era impossível acompanhar este tempo, mas isso não significava que poderia ficar parado, então acompanhou seu adversário, que logo perguntou se o garoto já não estava cansado de correr tanto de maneira cega. Passou a bola para seu companheiro, mas ela foi roubada por um jogador do time do Prota, que elogiou a persistência de Junin. O time azul berrou para todos defenderem. Lee, vendo que tudo isso foi gerado pelo Prota, decidiu passar a bola para ele. Queria ver do que o garoto era feito. E no instante que tocou a bola, disparou pelo campo como um foguete. Começou a correr rapidamente pela lateral. E então, a explosão da Zona Dourada aconteceu. 3 zonas apareceram no mesmo momento. Mas tinha um grande problema, todas estavam muito longe. Precisava chegar mais perto para realizar o passe. Mas quem parou ali na sua frente para interromper seu avanço foi Kim. Junin calculou se deveria driblar e atacar ou passar de maneira segura para seu time. Este era seu momento para se provar. Então mandou Kim sair do caminho e continuou indo reto a ele. Kim gostou desse desafio e também partiu para cima. O protagonista realizou um movimento de chicletes indo para a direita, mas Kim viu que isso seria muito fácil. Mas o Prota realizou um passe rápido para a esquerda, conseguindo se livrar de seu adversário. Pelo menos foi o que imaginou. Kim estava logo atrás com um olhar sanguinário, e isso estava quebrando o balanço de Junin, se perguntando se conseguiria passar por ele mais uma vez. Então viu aquela luz vermelha nos olhos de Kim e também no chão. Uma seta foi criada, e os pés de Kim se moveram para onde a seta estava apontando. O nosso garotão conseguiu manter a bola mesmo que por pouco. E novamente, aquela luz vermelha emanou da perna direita de Kim. Um novo caminho foi criado no chão. Então, entendeu que a flecha significava o caminho do adversário e conseguiu remover a bola por pouco. Kim ficou com essa cara de bunda aí, se perguntando como o garoto tinha feito isso. E o nosso protagonista claramente não contou que era um hack e deu um sorriso, conseguindo chutar a bola para o pilar dourado. E lá no pilar estava o nosso Patrício, realizando um baita de um chute e conseguindo marcar um gol. Aqueles que estavam disputando essa partida observaram isso com bons olhos. E Junão estava extremamente feliz em encontrar um diamante bruto como esse. Estava atrás de alguém parecido com ele há muito tempo. Depois deste gol, Kim foi até o nosso protagonista. Aquela cor vermelha continuava emanando de seus olhos. Foi a mesma cor que viu no dia anterior nos seus companheiros de time. E parecia que Kim queria começar algum tipo de confusão. Mas, na verdade, apenas apertou as mãos do Prota, porque estava o reconhecendo como um jogador. Foi a primeira pessoa que passou da sua defesa, por isso está o reconhecendo. Claro que Junin apenas o agradeceu, e de longe um dos novatos pediu a bola para o Kim para recomeçar. E o malucão aí deu um sorriso e meteu um chute com tanta força que amassou a cara do outro moleque. E isso também foi proposital, até reconhecer as habilidades daquele cara. Parece que Kim é realmente um psicopata de primeira. Talvez por conta da jogada do nosso protagonista, o segundo tempo foi bem calminho. Conseguiu utilizar aquelas luzes vermelhas para realizar algumas defesas. Toda vez que fazia isso, Kim ficava perplexo. Também realizou outro passe para mais um golaço. Com isso, seu primeiro dia de treinos no Sub-17 terminou. Sinceramente, estava se sentindo acabado. Seu corpo mal conseguia se mover. Mas esses caras do seu time eram simplesmente monstros. Todos estavam tranquilinhos. Patrício conseguia ver que seu amigo estava completamente exausto. E explicou que o primeiro dia de treino para todos fazia os músculos ficarem completamente tensionados. Ainda mais depois que ele demonstrou habilidades tão boas no campo. E os dois acabaram brincando ali durante o resto da viagem. Em um dos momentos, nosso protagonista estava imaginando aquela zona vermelha, mas ainda assim não entendia a condição dela aparecer. Mas era uma coisa excelente para se ter no seu arsenal de habilidades. A zona dourada era como uma oportunidade, e a zona vermelha era como hostilidade.
E enquanto encarava seu reflexo lindo de bonito no vidro, se perguntava quantas mais cores existem. Está cercado de mistérios desde que retornou. Assim, o próximo dia chegou também. E somos apresentados ao Oreba, o segundo treinador do time. Ele estava treinando pessoalmente o nosso garotão. E aqui já fazia 3 semanas que Junin tinha se juntado ao time nacional. Os treinos eram intensos todos os dias. Treinou pesado todo momento que pôde e fez alguns amigos do time. Joca se sentou ao seu lado, também exausto do treino. E o Prota se recordou que este cara iria jogar na Liga Alemã no futuro. João também chegou ali com um copinho de água e pediu para que no próximo jogo o nosso garotão passasse as bolas para ele. No futuro, João será um jogador de elite na Liga Coreana também. Logo, os demais companheiros começaram a chegar por ali. E é impressionante que Patrício está sempre com um docinho na mão, hein? Ele logo perguntou se todos já escolheram, mas o Prota nem sabia do que ele estava falando. E é claro que ele estava falando sobre as bagagens para a Copa Sendai. Eles iriam partir dentro de alguns dias. A Copa Sendai era um torneio amistoso entre 4 países. Junin se lembrou que na outra linha, a Coreia perdeu para o Brasil e a França e conseguiu apenas ganhar do Japão. Ou seja, saíram completamente derrotados. Mesmo sendo uma competição amigável, seria a apresentação deles para o mundo. Precisam mostrar suas armas para conseguir ficar como titular do Sub-17. E a motivação tomou conta do nosso garotão. 2 dias se passaram e eles chegaram em Sendai. Era a primeira vez de alguns deles fora do país. E Patrício estava maluco para experimentar todos os doces japoneses. Joca era o único que parecia ter um plano decente, então o Prota foi acompanhar ele. E os dois pararam na barraquinha de ramen do Naruto. E eles mandaram tudo para dentro, parecia tá bom demais da conta. Mas como tudo que é bom dura pouco, Junin esqueceu seu dinheiro e pediu para Joca pagar por ele. Mas o pobre coitado também é muito pobre e não trouxe dinheiro. O cozinheiro aí logo viu que os dois não tinham dinheiro e queria fazer picadinho deles. Mas eles ouviram alguém tocando bola logo atrás. E parecia ser uma competição de rua com um homem driblando um garoto. E o desafio era muito simples, se conseguissem pegar a bola dele, ganhariam 10 vezes o valor que apostaram. Junin ofereceu todo o dinheiro que tinha para essa aposta. Várias pessoas estavam ao redor assistindo. A regra era simples, era tirar a bola deste garotão em 30 segundos. E o Prota sabia tudo o que ele estava falando porque também sabia japonês. Isso porque seu pai é gerente de uma companhia japonesa. O garotão perguntou quem iria o desafiar primeiro. E claramente tinha que ser o nosso protagonista. Então o meninão começou o desafio de 30 segundos. E avançou com a bola em uma espécie de provocação. Mas cadê a bola? Sumiu! Na realidade ela tinha ido para trás do cara. O malabarista retornou com a bola dizendo que foi uma pegadinha. As pessoas em volta começaram a rir muito alto. O Prota não poderia ser pego por essa atmosfera, então berrou para começar o desafio de verdade. Sendo assim, o X1 entre eles de fato começou agora. E o rapaz era extremamente habilidoso com a bola nos pés. Realizava diversos dribles em sequência. Era difícil conseguir ler ele e roubar essa bola. Quando o Junin foi tentar, a bola rebateu no pé do cara e foi para trás. E por um momento, nosso Junin estava admirando as habilidades de drible deste homem. Porém, o cronômetro bateu os 30 segundos. E o malabarista elogiou muito nosso garoto. Sendo assim, Joca, quem era o próximo adversário, se posicionou na frente do rapaz. E o mesmo disse que os 30 segundos começariam agora. Joca observava completamente as movimentações do seu adversário, se perguntando onde iria destruí-lo, esquerda ou direita, ou o destruir completamente. O malabarista avançou, mas sentiu um frio na espinha. Sentia como se estivesse na frente de um grande predador. Isso aumentou ainda mais seus instintos. Então começou a driblar com extrema velocidade. Até mesmo Junin estava perdendo a bola de vista. Aquele homem não era um simples jogador amador de rua. Joca nem mesmo piscava por observar a bola. Então, em um instante, o rapaz se moveu, aplicando um drible de frente para trás para mover a bola. Ia usar essa força para levantar a bola e mudar a direção dela para a retaguarda. Ao fazer isso, a bola quicou e foi para trás de Joca. Mas o malabarista rapidamente tocou novamente na bola para mover ela. Só que aquele frio na espinha retornou mais uma vez. E Joca conseguiu entrar na frente, defendendo aquele chute. Ele bloqueou completamente a movimentação do malabarista. E por fim, dominou a bola. Junin foi lá dar um hi-fi no seu amigo por conseguir isso. O malabarista elogiou os olhos excelentes que Joca tinha. E também entregou o dinheiro dele. Os dois agradeceram pelo desafio. E na sequência retornaram para o restaurante para pagar a dívida. De fundo, uma voz falou que amanhã seria o dia da abertura do torneio. E um cabeludão apareceu ali, falando que seu companheiro não deveria perder tempo no meio da rua.
e perguntou o motivo dele estar apostando e testando pessoas no meio da rua. E para o malabarista isso era óbvio, ele estava treinando com pesos em suas pernas. E de fato este era um tipo de treino bem esquisito que seu amigo fazia. Mas logo afirmou que não deveriam perder tempo ali, tinham que retornar e descansar. Porque amanhã, na grande abertura, eles iriam vencer. E o nome deste garotão malabarista é Sato. Chegamos ao grande dia da abertura da Copa Sendai. E a partida de abertura seria Brasil contra a Coreia do Sul. Na outra linha, o Brasil ganhou de 3-1. Mas dessa vez, a diferença é que o time sul-coreano tinha Juninho também. Vai desafiar o resultado da outra linha com a sua zona dourada. Sendo assim, a partida começou. Mas o problema é que Juninho foi para o banco, ele nem mesmo começou a jogar. Nosso meninão foi excluído da partida. Uma hora antes desse jogo, Lee estava se confessando para o nosso protagonista. Ele queria aqueles passes milagrosos que somente o Juninho sabia fazer. E foi nesse momento que Junão entrou no vestiário. Escreveu no quadro sobre a formação que eles teriam, assim como as pessoas escaladas. E foi Patrício que não viu o nome de seu amigo ali. Ou seja, ele foi excluído da partida antes mesmo dela começar. E isso era estranho, se perguntava se não tinha treinado o suficiente. Mas nesse mesmo instante ele observou uma fagulha dourada saindo dos olhos do Junão. O dourado significava oportunidade, e o jogo estava acontecendo. O Prata não conseguia entender o porquê ficou de fora, e já estavam aos 65 minutos de jogo. E um gol do Brasil foi feito. E o atacante Dudu disse que era muito fácil golear em cima dos coreanos. Ele começou a zombar de todos eles, e assim, em particular, se eu tô num jogo desse, eu também iria zoar dos caras, tá? Nem culpo ele. O Brasil chegou nessa Copa Sendai sendo o favorito para vencer. Os jogadores sul-coreanos se mantinham firmes na disputa, mas parecia que seus passes e chutes não conseguiam encaixar contra o time do Brasil. Eziel, o meio-campista do Brasil, conseguiu pegar a bola e disparou para frente com vários toques rápidos, e a bola caiu nos pés de Dudu mais uma vez. A velocidade do time do Brasil era simplesmente incrível. O time coreano também era muito rápido, mas eles não conseguiam se encontrar neste campo. Juninho se perguntava qual era a diferença dos dois. Se lembrou que ontem Joca observou sua disputa e conseguiu vencer contra aquele driblador. Talvez entendeu que a diferença estava em observar e analisar o oponente, e neste exato momento estava fazendo isso. Estava imitando as habilidades de Joca, mas não sabia nem por onde começar a observar. Entendeu que não sabe nem os princípios do passe, só faz o que dá na telha por conta da zona dourada. E se recordou que a zona dourada mostra a vantagem de fazer um gol, mas ela ainda depende da sua movimentação e do tempo dos companheiros. Talvez o time brasileiro esteja usando a mesma habilidade de zona dourada. Eles perguntavam o que eles fariam na sequência. A habilidade deles vinha da experiência e do esforço constante. Eles continuavam se movendo para boas posições e passavam as bolas com maestria. A velocidade de reação dos jogadores brasileiros era incrível. Entendeu que ficou fora do jogo porque se estivesse lá, não conseguiria fazer nada contra eles agora. Talvez Junão considerou essa possibilidade ao colocá-lo no banco. E neste momento, Dudu marcou outro gol em cima da Coreia do Sul. A formação do Brasil funcionava em cima do número 8 e 9, que sempre cobriam um ao outro. Os dois conseguiam jogar quase que no mesmo timing. A reação de ambos para tocar e seguir seus passes era incrível. Os dois eram os núcleos da seleção brasileira. Junão avisou que agora seria a vez do nosso meninão entrar em campo. E ele abriu um sorriso, finalmente poderia jogar. O narrador apenas falou que essa partida já estava feia demais. Enquanto o outro recebeu a notícia da substituição. Juninho é a primeira substituição do campeonato Sendai. Patrício apenas avisou que seu amigo estava atrasado para a festa. E o protagonista mandou todos ficarem atentos, porque teriam que correr contra o tempo a partir de agora. O time coreano recomeçou com a bola. Os passes foram realizados, mas era difícil passar da defesa brasileira. Joca observou o camisa 6 lá de fundo, e o jogador brasileiro imaginou que deveria marcá-lo, mas foi um passe falso, e chutou a bola diretamente para Juninho. Os narradores viram que era a primeira aparição deste garoto em palco internacional. Eles não tinham informação alguma sobre quem ele era. Dudu percebeu que a atmosfera do clube coreano mudou completamente com a chegada daquele garoto. Mas o primeiro passe do nosso protagonista foi um erro, e o Brasil conseguiu retomar a bola. Conseguiram chutar diretamente para Dudu, que já estava na área de ataque. Haviam dois defensores à sua frente, mas Juninho disparou, conseguindo chegar próximo da bola novamente. Logo atrás, dois companheiros do Brasil acompanhavam Dudu, e ele brincou se apenas aqueles dois poderiam o parar. Kim foi na frente, mas Dudu conseguiu realizar um chapéu jogando a bola para cima. Juninho percebeu que era um excelente momento para roubar a bola, e correu em direção a ela para fazer isso primeiro. Mas Dudu abriu um sorriso, porque foi tudo um drible.
conseguiu chutar a bola mais uma vez e ela voou para cima novamente. Ele conseguiu causar um chapéu nos dois ao mesmo tempo. Os nossos dois garotões saíram disparando rapidamente. E Dudu só conseguia ver que esse número 17 não tinha nada de especial. E enquanto estava ali zoando com aqueles dois, o seu time estava se reposicionando. Agora iriam recomeçar o ataque. O Prata estava se aproximando para marcar o jogador com a bola. Mas rapidamente ela foi tocada para outro jogador. Juninho viu que aqueles três estavam numa formação de triângulo. A configuração do Brasil era muito boa, a questão é o que eles fariam a partir de agora. E no instante que o triângulo estava formado, o trio conseguia realizar ataques rápidos. Era como se a bola desaparecesse de vista dos oponentes. Isso era chamado de Triângulo das Bermudas. O time sul-coreano não poderia parar essa movimentação deles. A bola novamente foi para os pés de Dudu, que abriu um grande sorriso, avisando que hoje faria seu terceiro gol. Mas Juninho, com um carrinho certeiro, conseguiu roubar a bola. E Dudu ficou ali com aquela cara de bunda, se perguntando como. E a resposta era simples, Juninho descobriu completamente o estilo de jogo deles. Isso porque conseguiu observar a formação do triângulo lá do banco. E independente de como a formação se virava, eles sempre tocavam para o Dudu no final. Então mandou seu time correr o mais rápido possível, que agora o ataque começaria. E então fez um passe preciso diretamente para o atacante do time coreano. Berrou o mais alto que pôde que Patrício deveria correr a partir de agora. O narrador não sabia descrever que tipo de sensação era essa. Um contra-ataque se iniciou no campo. Era o momento perfeito para a Coreia marcar um gol. Patrício estava 1 a 1 contra o goleiro. Realizou um chute, mas o goleiro, que com certeza não tem menos de 17 anos, conseguiu defender a bola. A recuperação foi realizada pelo time sul-coreano. Serjão pegou a bola e logo ouviu que o nosso protagonista estava pedindo por ela. Recebeu a bola diretamente nos seus pés. E no instante que fez isso, o seu olho brilhou, porque a zona dourada estava logo à frente. Então realizou um cruzamento diretamente para a grande área. E mais uma vez Patrício estava lá, agradecendo pelo passe milagroso. E com um chute extremamente potente disparou na direção do gol. O goleiro ainda relou por pouco na bola, mas não foi o suficiente, e então o gol sul-coreano foi marcado. Os torcedores do Brasil não conseguiam esboçar reações. Os narradores muito menos, olha a cara de bocó deles aí. E o time da Coreia berrou de emoção pelo gol feito. Eles conseguiram marcar em cima do time mais forte da Copa Sendai. O primeiro narrador falou que o posicionamento de Patrício estava perfeito, mas o segundo narrador sabia que tudo isso foi por conta de Juninho, e apenas conseguia sorrir, parece que encontraram um jogador promissor nessa Copa. O treinador do Brasil apenas conseguia ver que esse jogo poderia ser arruinado. Para isso não acontecer, tinham que chamar Gonçalves. O jogo continuou se desenrolando com diversos passes velozes do time do Brasil contra os sul-coreanos. Eles apenas estavam passando a bola na área de defesa. Eles não estavam errados, porque se fizessem isso, iriam ganhar o jogo. Mas Juninho queria vencer, então avançou para cima do portador da bola, que apenas passou a bola para seu companheiro. Mas isso não era o suficiente para fazer nosso protagonista desistir. E um passe de bolas era realizado ao redor do campo, com o Prota correndo atrás deles igual um bocozão. Dudu estava frustrado, não queria vencer usando uma estratégia como essas. E por conta daquilo que aconteceu mais cedo, estava desejando a vingança contra o camisa 17. Mas neste momento o narrador berrou, porque Juninho conseguiu roubar a bola da defesa. A sua estamina ilimitada estava ajudando agora. Os defensores sul-coreanos estavam retornando ainda. Os zagueiros brasileiros estavam correndo para defender aquela bola. Mas a zona vermelha do Prata se ativou e ele conseguiu ver por onde eles viriam atacar. E no momento que conseguiu se livrar deles, viu uma zona dourada sendo formada do outro lado do campo. Então realizou um chute alto. A bola voou em direção à zona. Porém, ela não quicou completamente na zona dourada. João chegou para realizar aquele chute, mas o Prota sabia que essa bola seria bloqueada pelo goleiro. Então precisava observar onde ela poderia cair para recuperá-la. Precisava observar tudo ao seu redor para detectar aquela bola voltando para seu time. No instante que viu a bola tocando na luva do goleiro e ela subindo, Juninho já tinha disparado para a posição necessária para recuperar a bola. Correu com toda a velocidade para não deixá-la sair da linha lateral. E nesse instante só tinha uma coisa que poderia fazer para recuperar. E novamente a oportunidade dourada apareceu. Saltou e realizou um chute de bicicleta. Um poderoso chute certeiro que voou na direção do gol do Brasil. Neste momento o estádio todo congelou. Ninguém conseguia respirar enquanto apenas observava a bola voando na direção do gol do Brasil. E por fim, a bola entrou diretamente no gol. E um berro de comemoração se ergueu dentro do estádio. Era inacreditável para os narradores verem o segundo gol sendo realizado em cima do Brasil. Juninho nem teve reação, porque na sua vida passada tudo foi uma frustração.
mas conseguir marcar esse gol aqui agora contra o Brasil, o time mais forte do mundo, o deu a sensação de estar vivo. Então, berrou alto em comemoração. Todos seus companheiros chegaram berrando sobre este gol incrível que ele fez. Mas nosso herói não estava satisfeito, porque faltava ainda mais um gol para vencer contra o Brasil. O time brasileiro estava lá, sem entender como isso aconteceu tão rápido. E Dudu apenas chamou eles de patéticos e bastardos. Eles tinham o sangue do futebol correndo nas veias, mas não conseguiam parar uma única pessoa do outro time. Esse discurso deixou todos eles bem para baixo, mas ao mesmo tempo se tocaram que precisavam jogar com tudo. Então estamparam determinação em seus rostos. Ainda faltavam 5 minutos para essa partida acabar. E a partir de agora a disputa foi ainda mais acirrada. Nenhum dos dois times estava dando chance para o outro. Dudu estava na cola do nosso protagonista. O jogador Kaique conseguiu roubar a bola da Coreia. Essa mesma bola voou para os pés de Eziel. Juninho berrou para seu time bloquear aquilo, porque o Triângulo das Bermudas estava voltando à ativa. Kim se colocou na frente para não deixar eles passarem, mas a formação daqueles três era bizarramente habilidosa. E por fim, passaram para Dudu como sempre fazem. Logo à frente, outro jogador pediu pela bola, e Dudu sabia que era a melhor oportunidade para passarem para o ataque e marcar. Mas Juninho chegou para desafiar Dudu. Ele sabia que poderia simplesmente passar e fazerem o gol, mas estava se sentindo incomodado e queria sua vingança. Então decidiu bater de frente contra seu oponente. O Prata sabia que se a bola passasse daqui, eles iriam marcar, e começou a calcular para onde Dudu poderia jogar. Tinha que observar cada movimento. Dudu realizou uma movimentação, mas o seu centro de gravidade era completamente o oposto. O Prata sabia que ele ia fazer uma finta fake, então conseguiu bloquear e a bola saiu por baixo das pernas de Dudu. Algo que deixou o time brasileiro inconformado. Dudu berrou para seus companheiros recuperarem a bola. Mas enquanto fazia isso, o nosso protagonista disparou para capturar aquela bola. O narrador já estava ficando sem voz e eufórico por ver o camisa 17 jogando tanto. Juninho estava carregando a bola com extrema velocidade. E agora faltava apenas 1 minuto para o fim do jogo. E quem estava na boca do ataque era o time coreano. Juninho estava atravessando entre os defensores, mas estava ficando difícil e apertado passar. Encarou aos arredores e a zona dourada não tinha sido criada ainda. O Prota estava sendo marcado de todas as direções possíveis, mas mesmo assim ele conseguia esquivar dos ataques por conta da sua zona vermelha, até que seu ombro foi pego por um jogador. E nesse exato momento a zona dourada apareceu na grande área. Juninho não pensou 2 vezes e chutou na direção. E quem apareceu? Não, dessa vez não foi o Patrício, senão ficaria muito clichê, né galera? Dessa vez foi Joca aparecendo para responder a bola. Ele entrou no território inimigo e realizou um chute com sua perna esquerda. Essa bola atravessou a grande área, conseguindo ir até o gol. E Joca marcou um golaço no exato momento dos 90 minutos e fim de jogo. Um berro estrondoso foi dado por todo o estádio. O time sul-coreano conseguiu vencer uma partida já perdida. O protagonista não conseguia acreditar que tinham vencido o Brasil. Estava se tremendo de medo por vencer a maior seleção do mundo. E sabia que a sua carreira como jogador estava começando agora. Junão estava assustado, porque o time mudou muito em apenas 20 minutos da entrada de Juninho. Ele liderou todos a vitória. Naquela mesma noite, todos foram jantar. E o treinador agradeceu pela partida de hoje, que todos jogaram muito bem. João apenas caiu de boca na carne, mastigando tudo o que podia. E Patrício, eu acho que ele tá comendo comida, não pirulito. Junão questionou onde estava o nosso camisa 17. E João apenas falou que ele ficou no seu quarto dormindo. E parece que o protagonista tinha capotado completamente depois desse jogo. Ou melhor, ele não conseguia dormir. Estava excitado por ter vencido sua primeira partida profissional. E também se recordou que houveram vários incidentes depois da partida. O primeiro foi um repórter da KBC Sports querendo uma entrevista rápida com o nosso garoto. E ele se sentiu bem nervoso em dar sua primeira entrevista. O segundo incidente foi de Dudu invadindo seu vestiário para trocar de camisetas. E ele achou estranho, nem sabia responder a isso. Isso porque, na sua outra vida, Dudu era uma super estrela do time brasileiro. Então, aceitou trocar as camisetas para um símbolo de amizade. O terceiro incidente foi o Oreba chamando ele para uma reunião. Isso porque esse velho aí do lado é o presidente de uma associação. Eles queriam enviar o nosso Juninho para a Espanha para estudar e jogar futebol por lá. Mas achou estranho eles virem tão rápido assim depois de uma única partida. Definitivamente não pode tomar essa decisão no impulso. É como se eles estivessem tentando comprar na baixa para tentar vender na alta. Então apenas avisou que vai discutir isso a sério com seus pais quando retornar. Tudo isso aconteceu depois da partida e esgotou mentalmente o nosso garotão. Então tentou dormir novamente. Mas quem bateu na porta e invadiu foi Junão.
que apenas foi se sentar na cama. Ele tinha uma leve curiosidade, perguntando se o nosso protagonista tinha o interesse de se tornar um profissional. Juninho fez alguns segundos de silêncio, porque era justamente o que ele queria e buscava. Junão perguntou isso porque é normal os garotos da idade dele quererem ir para a faculdade. E bom, não é como se ele já não tivesse feito uma faculdade, mas o que ele quer mesmo é se tornar um jogador. Decidiu que essa vida inteira seria voltada a ser um jogador de futebol. E afirmou em alto e bom tom que vai se tornar um profissional. E o treinador perguntou se por acaso ele já recebeu alguma oferta. E se não, poderia o ajudar a conquistar isso. Com certeza, a ajuda dele seria uma inspiração enorme para sua carreira. Como ele retornou para 2009, os jogadores coreanos ainda não eram tão famosos. Provavelmente, Junão vai o recomendar para uma divisão 1 dentro do país. Então afirmou que deseja jogar no nível profissional. E Junão foi logo ao ponto, afirmando que vai ser em outro continente. Perguntou se ele já conhecia a Superliga. Era uma liga da Turquia, a qual jogou nos seus dias de profissional. O protagonista se lembrou que nessa Superliga está um dos maiores defensores da Coreia. Junão viu que o garoto não tinha ficado assim tão feliz. Claro que deve aspirar ligas maiores, talvez até a liga japonesa. E o prota apenas falou que vai considerar tudo isso com muito carinho. E estava tudo bem, porque havia um longo caminho ainda. Mas era estranho alguém rejeitar rapidamente 2 ligas. E o prota apenas pediu por desculpas. Mas o técnico avisou que ele vai ouvir muitas propostas a partir de agora. Deveria tomar a decisão no momento certo e o que achar melhor. Deseja o ajudar, então não consegue conectá-lo diretamente às grandes ligas, mas vai arrumar alguém que pode fazer isso. Ou seja, vai o apresentar para um agente esportivo. Literalmente são as pessoas que trabalham atrás dos grandes jogadores do mundo. Isso abriu um grande sorriso na cara do nosso garoto. Então se ergueu berrando que queria muito um agente esportivo. Isso deixou o Junão meio triste, porque ele já tinha apresentado 2 ligas antes. Mas era só brincadeira, então entregou um cartãozinho de um agente que conhecia. O nome dele era Ji-ho, e seria um bom agente para a carreira do nosso protagonista. Quando retornarem para a Coreia, vai o apresentar pessoalmente. Ainda pediu para descansar, porque amanhã eles têm um jogo para assistir. Mas John entrou no quarto neste mesmo momento, dando uma portada na cara do Junão. Ele sentiu que tinha batido em alguma coisa. E, bom, o técnico também sentiu essa batida. Logo meteu a cascuda em João e foi embora. O coitado nunca ia imaginar que o treinador estava ali neste quarto. E com certeza o treinador vai começar a marcar a partir de agora. E o nosso garotão brincou que faria alguns passes para seu amigo amanhã para ficar de boa com o treinador. E bom, falou de passes, o cara já tá ali, ó, maluco, quer passe, passa. Mas antes disso, roubou o salgadinho das mãos de João. E o molecão apenas abraçou o prota, pedindo por mais passes milagrosos. Assim, somos levados até o dia da partida contra a França. Os narradores da partida estavam animados em ver a escalação. Assim, os times começaram a entrar no campo para cantar os hinos. O estádio estava completamente lotado desta vez. O time coreano chamou muita atenção na partida contra o Brasil. Uma porrada de repórteres estava ali para observar a partida. Até mesmo as câmeras estavam em maior número. Toda a atenção do esporte sub-17 estava agora neste lugar. E isso, com certeza, era muito bom. Então a partida começou com a França dando o primeiro chute. E eles conseguiram conectar passes rápidos e bem estáveis. O prota observou calmamente aqueles caras. E eles eram bem mais lentos do que os brasileiros. Conseguiu interceptar a bola. E surpreendentemente 2 zonas douradas foram criadas logo na frente do gol. Essas zonas eram tanto de Patrício quanto de João. A maior zona possível era para seu amigo Patrício, mas realizou um chute curto para a zona de João, já que tinha prometido para ele. Chutou naquela direção e João, sem perder muito tempo, meteu um golaço para dentro. Mas quem marcou esse gol na verdade não foi João, mas sim Patrício. E João chegou no lado do prota perguntando sobre aquela promessa de ontem. E por um momento o nosso protagonista tinha esquecido que João, na outra linha, era um jogador de nível mundial. E ele estava ali, repetindo que queria muito aquele passe prometido. O jogo recomeçou e a França mais uma vez perdeu a bola. Na verdade, eles estavam com um problema de coordenação bem grande. O protagonista conseguiu encarar um x1 contra o jogador adversário, mas a movimentação dele era bem esquisita, então conseguiu roubar a bola. A França era um time bem forte, mas seus movimentos eram tão fracos. Então notou o barulho da câmera. Centenas, se não milhares de câmeras e repórteres estavam ali, e percebeu que o jogador da França estava com medo dessa pressão toda. Isso porque esses jogadores têm apenas 17 anos. Ter uma pressão tão grande assim no campo de futebol era algo muito estranho. E enquanto avançava pelo campo, uma zona foi criada. No caso, mais uma zona. E então encarou seus arredores. E viu que o responsável pela segunda zona era João correndo com tudo que tinha.
Então calculou para dar um chute leve para a zona mais próxima de seu corpo, e torceu para que fosse João a chegar naquela bola. Mas quem chegou para o chute foi um terceiro cara bem aleatório aí que ninguém conhece. Mas a bola foi defendida pelo goleiro, e o cara só pediu desculpas por desperdiçar aquela oportunidade. E parece que o timing daquele jogador foi bem ruim. E mais uma vez, como uma assombração, o João apareceu logo atrás do Prota, cobrando. O maluco já tava maluco, ele não ganhava um passe sequer e corria pra caramba. Coitado do João, já tá definhando, nem consegue uma bola pra chutar no gol. O time da França estava avançando e parece que eles perderam um pouco daquele medo das câmeras. Parece que o único que ainda estava maluco era João, correndo igual um estabanado pelo campo. Os jogadores franceses se perguntavam se esse cara era apenas um idiota. Mas não importava, porque agora eles estavam conseguindo avançar para o campo de ataque. Então conseguiram coordenar os passes e jogar a bola para frente. O time coreano não sabia quem deveria defender, então avançaram para o camiseta 11. Só que esse chutou para a lateral. E lá, quem estava esperando era o camisa 5 com um cruzamento magnífico para a grande área. E o jogador Pierre se apresentou com um salto alto e uma cabeçada que goleou. O time francês abriu o placar também, berraram de alegria na sequência. O Prota se assustou porque esses movimentos foram muito diferentes daquilo que começaram há pouco. E também estava começando a ficar difícil para marcarem. E com este gol da França, o primeiro tempo acabou. Os jogadores foram descansar. E perto deles viram os treinadores conversando. Parece que eles estavam debatendo bastante. Imaginou como poderia fazer João marcar um gol. Se eu deixar no estado atual, ele simplesmente vai parecer um zumbi. Além de que ele pode colaborar com o time inimigo. Parece que não tem opção. No segundo tempo, vai fazer João marcar um gol. O segundo tempo então se iniciou. O Prota estava com aquilo em mente ainda, precisava fazer seu amigo marcar. Mas logo na sequência, um dos atacantes veio para cima do Prota, que precisou defender com a zona vermelha. Os movimentos estavam cada vez mais agressivos da França. Logo atrás, o capitão berrava para o time inteiro. E parece que toda a França estava motivada a marcar ainda mais gols. A moral deles estava subindo e começavam a marcar o Prota. Parece que este era o real poder da França. Vários minutos se passaram e o jogo continuava tenso. O time coreano não conseguia pegar a bola para atacar. E o time da França estava extremamente agressivo, roubando tudo. Além de que eles conseguiam chegar rapidamente ao gol e chutar na sua direção. A performance deles estava muito diferente do primeiro tempo. Até mesmo o mental dos coreanos parecia abalado. O Prota viu tudo isso e se perguntava como poderia mudar toda essa situação. Joca perguntou se por acaso estava tentando dar um gol a João. E bom, eles precisavam fazer isso, senão aquele cara não voltaria ao normal. Precisavam dele para marcar o time francês, afinal de contas ele era rápido e forte. E parece que Joca conseguia entender completamente o nosso garotão. E agora, com a combinação dos dois, poderia ser possível dar um gol a João. A batalha estava intensa no estádio de Sendai. As zonas douradas não podiam dizer quem marcaria o gol. Então se perguntava como poderia fazer isso acontecer. Juninho foi confrontar o cara que estava com a bola e viu que o centro de gravidade dele estava diferente também. Leu para onde estava posicionando todo o seu corpo. Naturalmente ele ia se mover para outra direção. Com essa análise super rápida conseguiu roubar a bola. Analisou o campo e seus companheiros. Jairim era rápido sem a bola. Do outro lado, Serjão era bom em recuperar as bolas. Então rapidamente começou a calcular o campo. E em sua visão conseguiu ver várias previsões. E viu que Jairim seria a melhor opção para conseguir passar dos defensores. Precisava apenas que ele se movesse como preveu. Foi um sucesso, ou pelo menos é o que achou, porque o passe foi longo demais e não conectou. A França ganhou uma lateral, e o protagonista estava ficando animado, parece que estava descobrindo como o campo funcionava. Parece que já tinha lido sobre isso, este era o estado de flow. E o jogo recomeçou. Joca estava disputando contra o francês, que passou a bola para frente. O jogador coreano tentou parar o portador da bola, que apenas berrou para vir para cima. Pode vir, mas é uma finta, vou jogar essa bola lá pro outro lado. E parece que o time coreano estava completamente perdido na defesa. E no momento que esse cara aí de cabelos cinzas foi zombar da Coreia, a bola desapareceu completamente de seus pés. Quem resgatou a bola? E mandou um chutão lá para frente. Um chute diretamente para Patrício. E que de maneira majestosa conseguiu recuperar a bola que estava no meio do ar. E com um toque super dinâmico reposicionou para o nosso garotão. Neste momento ele viu 3 zonas douradas sendo criadas. Apenas mandou o João estar preparado, porque a bola ia cair na frente do gol. Observou que a maior zona dourada era de Patrício. Com certeza ele iria marcar. As outras 2 zonas estavam posicionadas muito próximas. Uma era de Jairim, e a outra, claro, do nosso João. Realizou a sua previsão mais uma vez. Então, parou por um momento e conseguiu chutar a bola, mandando um passe glorioso lá para frente onde João estava. Antes mesmo do Prota chutar, retornamos lá no tempo para o centro de treinos. Patrício estava conduzindo a bola.
achou uma chance perfeita para passar. Então deu uma bica na bola, e João estava lá para recebê-la. Só que recebeu feio até demais. A bola caiu para a lateral. Patrício ficou enfurecido e foi cobrar satisfação, chacoalhando João. O Prota sabia que João não era nada bom em dominar as bolas aéreas. Então dar um passe longo seria bem ruim. Novamente encarou as zonas douradas. Se tocasse na zona mais próxima, João com certeza iria perder. Então decidiu chutar na outra zona. E ao fazer isso, berrou para João chutar o quanto antes. E o bicho aí estava até com os olhos tortos, olha só que esquisitinho. A bola caiu precisamente na frente dele. E com uma força esmagadora, João meteu um chutão ao gol. A bola girou com tanta velocidade que realizou uma curva no meio do ar. E assim entrou no gol. Os franceses fizeram uma cara de espanto. E João não conseguia acreditar que marcou um gol. Sua cara voltou ao normal segundos depois. Seu modo zumbi foi desativado. Isso agora berrou em comemoração. Juninho caiu no chão depois deste lance. E encarava os céus, porque conseguiu fazer isso. João foi até sua direção e estendeu as mãos, agradecendo que só pôde marcar por sua causa. O Prota ficou animadíssimo. Então os dois abriram o maior sorrisão de emoção. O segundo tempo voltou a rolar. A bola estava nos pés de Chad. Ele não se deixou intimidar e queria marcar um gol o quanto antes. Mas quem apareceu como um trem logo atrás para dominar a bola foi João, conseguindo tirar Chad do caminho. E o francês não conseguia acreditar na força monstruosa desse cara. Tentou confrontá-lo usando seu corpo, mas não conseguiu bater de frente. E João disparou em alta velocidade. Chad apenas caiu sozinho no chão e se lamentava, perguntando quem diabos era esse camiseta 11. Não conseguia marcá-lo nem um pouco. E João parecia estar no seu clímax após marcar aquele golaço. Então a contagem chegou aos 90 minutos. E o jogo teve o seu fim. Os jogadores coreanos e os franceses estavam completamente exaustos. O resultado foi um sólido 2-1, com a vitória da Coreia. Juninho parecia estar sonhando, 2 vitórias seguidas. Só precisava vencer mais uma vez. E assim vão poder erguer a taça e se tornarem os campeões da Copa Sendai. No fim daquele dia, a turminha estava voltando para o hotel. Juninho estava completamente exausto depois da partida, mas viu um clarão forte à sua frente. E eram os fotógrafos registrando a imagem das novas estrelas do futebol. Todos queriam fazer entrevistas com o nosso meninão, e Juninho nem sabia o que falar para eles. Mas mesmo assim, tudo isso era muito animador. De fundo, o repórter da KBC se apresentou novamente. Sim, este foi o mesmo CLT que entrevistou o Prota no dia de ontem. Juninho se recobrou dele, avisando que amou a entrevista que tiveram. E o repórter avisou que faria uma única pergunta. A última partida será contra a seleção japonesa. E seu nosso garotão estava confiante que poderia os derrotar. Juninho nem precisava pensar muito. Na outra linha do tempo, a Coreia venceu por 2-0. E agora que derrotaram os maiores times dessa liga, tem certeza que vão vencer a partida. Então abriu um baita de um sorriso generoso, pegou o microfone das mãos do repórter e afirmou com grande convicção que não tem como perderem, vai vencer com toda certeza. Sendo assim, somos levados à noite daquele dia. E o Prota estava assistindo o canal do Porão da Cidadela e se divertindo horrores com os vídeos. E depois disso, ele precisou analisar o time adversário. Sabia estudar as formações porque passou muito tempo fazendo isso. Mas tinha uma coisa estranha nisso tudo. Um jogador novo, chamado Sato Ren, foi escalado. E se vocês se lembram, era o nome daquele malabarista das bolas. E ele estava de novo ganhando dinheiro em cima dos pernetas ruins lá na rua. Sato Ren é o jogador número 1 do mundo no estilo de rua. E para vocês saberem como vai ser o próximo jogo da Coreia contra o Japão, vão primeiro precisar curtir este vídeo, ativar o sininho aqui em cima e pedir nos comentários pelo próximo capítulo. E assim, eu tô agoniado para saber do que esse Sato Ren é capaz de fazer, porque ele parece boladão com a bola nos pés. Dito tudo isso, o tio se despede por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.